Abra a tua Bíblia, irmãos, no texto de Lucas 9, nós vamos ler dos 10 ao 17. Essa é a 44ª exposição que o Senhor tem ecoado aos nossos ouvidos. 10 de agosto, irmãos, que vai ficar marcado hoje pelo texto que fala da multiplicação, que vai ficar marcado hoje com o sermão que o título é Cristo, o pão que satisfaz o seu povo. Irmãos, imagine você em uma cidade com 5.000 habitantes. Vamos dar um exemplo aqui da Barra do Jacaré. E nós entramos em uma guerra civil, nós entramos aí em um colapso nacional. E aí o que acontece? Os suprimentos para aquela cidade de 5 a 10 mil habitantes, eles são cortados e não chegam ali mais suprimentos alimentares. E aquelas pessoas chegam a um estágio onde tudo se consome, que é próprio de alimentar o corpo humano, e tudo se consome. E aí as pessoas falam, não temos o que comer. Não temos o que comer. E aí alguém, movido ali por uma fé, por algo, ele apresenta ali uma pouca alimentação e essa pessoa não depende dos suprimentos externos, sem depender dos suprimentos que chegariam, essa pessoa passa a alimentar aquelas pessoas com pouca coisa. E ele distribui e distribui e distribui e distribui e vai, e aquilo nunca cessa quando vê todos estão alimentados e ainda sobeja para alimentar todos. Irmãos, hoje pensando nisso, pensando nessa questão, parece impossível aos olhos humanos, mas isso é possível, porque isso aconteceu e ficou documentado e muito bem registrado. Ela poderia ser muito bem uma história, irmãos, inventada para ensinar algum ponto, porém não é, irmãos. É um fato ocorrido lá na região da Galileia, onde foi muito bem historiado e muito bem documentado, e ainda em proporções maiores do que nós possamos imaginar. Em proporções maiores ainda. O capítulo 9 de Lucas, onde nós começamos a exposição, irmãos, começa com Jesus enviando os 12 apóstolos para pregar, anunciar as boas novas do Evangelho, fazer ali curas de enfermidades e milagres e também expulsão demoníaca. Lucas 9, nós vimos isso no início. Então, irmãos, eles vão, obedecem e agora eles voltam. E no verso 10, irmãos, agora ele já vai receber esses discípulos para um descanso. E o que mostra também aqui a leitura que vamos fazer, irmãos, é que eles voltam cheios de experiências e testemunhos. Isso é o que nós vimos no sermão passado. Eles voltaram com bastante coisa para contar. E Jesus observa aquela experiência deles e vê que ali há um momento ideal para quê? Para descanso. Ele se retira para a cidade de Betsaida para ter uma íntima comunhão com eles. Para ouvir as suas experiências, para ouvir aquilo que Deus realizou por intermédio deles, irmãos. Então, irmãos, Jesus retira-se com eles para a região de Betsaida. Isso nós vimos no último sermão. Mas, irmãos, a multidão não lhes dá descanso. A multidão descobre onde ele está e vai até eles. Sério, vai! A multidão quer estar junto do mestre da Galileia. Então, este milagre, irmãos, acontece nesta região. É neste contexto que ocorre o milagre da multidão dos pães. Com exceção, irmãos, a crucificação, a morte de Cristo e a ressurreição, olha que detalhe importante, com exceção a esse relato da vida de Cristo, a multiplicação dos pães é o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos não deixaram passar batido essa questão.
Colocaram ali porque a multiplicação dos pães é o ápice do ministério de Cristo nas terras da Galileia. É o ápice da primeira parte do ministério de Cristo. Então eles fizeram questão de relatar. Porque ele multiplicou o pão e em seguida nós vamos ver nas futuras pregações que ele já começa a falar ali dos momentos da sua morte e ressurreição. Ele já começa a anunciar e ele já se dispõe a caminhar de encontro com a morte. Então, irmãos, se nós vermos pela ótica do Evangelho de João, este não é um milagre que é apenas físico, porque em seguida ele se declara como o pão da vida. Ele se declara como sendo o pão da vida. E aí as pessoas não entendem o que ele quer mostrar com este milagre. E eles o seguem para declarar ele como rei, para que eles pudessem ser saciados por toda a vida deles. E esquecem do pão que sacia a alma e se apegam ao pão que perece. Então, isto não é um milagre apenas sobre matar a fome física, mas é sobre quem é Jesus, sobre como ele supre plenamente as necessidades da igreja, sobre como ele supre plenamente as necessidades do seu povo. Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. Ele se declara isso em João 6,35. E irmãos, com essa ótica que nós vamos ler o texto de hoje e seguir a exposição. Então abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, nos versos 10. Vamos ler até o 17. Em seguida, faremos uma breve oração. Está escrito assim, irmãos: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Feche os olhos, vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor Deus, porque a tua palavra tem ecoado entre nós. Nós cremos fielmente no poder da mesma. Nós cremos que somente a leitura é suficiente para que o Espírito Santo transforme corações, para que o Espírito Santo faça o que tem que ser feito, que é quebrantar corações de pedras e transformar em corações de carne. Pai, te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor deu a graça da exposição e que nós possamos desfrutar agora deste momento da exposição como louvor à tua santidade, louvor à tua palavra. Que o Senhor nos dê condição de ouvir com atenção, para que nós possamos crescer em santificação, aplicando a tua palavra na nossa vida. Quanto a mim, que o Senhor me dê a condição de entender
que nada sou, que sou apenas um vaso de barro que carrega uma joia preciosa. Pois o chamado a expor também traz responsabilidade e nada devo me orgulhar. E saber também que quem faz é o Espírito e não o que eu estou fazendo aqui. Então, Senhor Deus, que o Seu Espírito se encarregue de levar essas palavras ao coração, para que o coração quebrante e aplique a Tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos ouvir com humildade e aplicar com o Senhor Deus bastante perseverança, para que nós possamos crescer em santificação. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que esse texto nos mostra é que quando nós seguimos a Cristo, irmãos, com fé, Ele supre as nossas necessidades. E Ele supre de forma abundante para a sua glória. Aqui encontramos Jesus diante, irmãos, de uma multidão faminta em um lugar sem recurso, com apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, irmãos, um cenário impossível, todos sair ali alimentados. Mas aqui aprendemos algo, irmãos, que atravessa os séculos, que já atravessa os 2 milênios, que a insuficiência humana é o palco perfeito para a suficiência abundante que há em Cristo. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. E antes, irmãos, antes da multiplicação dos pães, teve que haver um processo nos discípulos da multiplicação da fé. O milagre não começou no pão, nas mãos de Cristo, mas o milagre começou quando Cristo falou: dai a eles de comer. Dai vocês mesmo a eles de comer. E ali a fé que habitava neles já começou a ser testada, lapidada, e começou a ser trabalhada, e começou também a ser multiplicada. Então, irmãos, vamos ver hoje como Cristo alimentou aquela multidão. Como Cristo é o mesmo que supre, que sustenta e que satisfaz a sua igreja. Como Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será também o mesmo eternamente. Cristo é aquele que proveu lá e provê hoje também. Certo, irmãos? Então, avançando aqui, veremos a primeira parte dos versos 10 e 11, o cuidado compassivo de Cristo pelo seu povo. Aqui fala no texto que Cristo, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e saravam os que necessitavam de cura. Irmãos, Jesus poderia ter dito para eles: agora não, preciso descansar. Isso é um chamado a nós, que somos líderes, tanto da igreja, quanto também da nossa casa. Para compaixão, para desprender a atenção, não existe hora de descanso, irmãos. Preciso de um tempo com os meus discípulos. Preciso de tempo para o meu descanso. Não, mas o texto diz enfaticamente: ele acolheu. Acolheu, irmãos, aqui no original grego significa, irmãos, receber de forma calorosa e bem benevolente. Calorosa e benevolente. Cuidado de Cristo, irmãos, ele não é apenas espiritual e nem é apenas físico. A atenção, o cuidado, o desprendimento da atenção de Cristo, ela é integral na nossa vida.
Ele ensina sobre o reino de Deus. Ele ensina sobre o reino de Deus. Olha lá o que o texto fala. Falava-lhes a respeito do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Então, irmãos, o cuidado de Deus, o cuidado de Cristo para com o seu povo, ele é integral. Ele ensina, falando-lhe do reino, isso diz respeito à alma, e ele cura também, isso diz respeito ao corpo. E ele alimenta também, nós vamos ver mais à frente, que diz respeito ao corpo. A compaixão de Cristo, irmãos, nós devemos olhar. Se nós somos cristãos e queremos ser igual a Cristo, nós temos que ser movidos pela compaixão que ele demonstrava por aqueles que o seguiam. Nós temos que ser movidos e nós temos que desprender para com os nossos irmãos, para com aqueles que seguem a Cristo, para com aqueles que procuram a Cristo com fome ou com sede, e nós temos que ser movidos por esta compaixão. Nós temos que olhar os pecadores no caminho da descida do inferno, olhar para eles e ser movidos de íntima compaixão. Porque é isso que Cristo mostra para nós. Em tempos de descanso, ele ainda acolheu. E nós, irmãos, devemos entender que isso, na verdade, nos mostra que compaixão não tem tempo de descanso. Acolhimento não tem tempo de descanso. Que nós possamos, irmãos, deixar o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso cantinho, que nós possamos, irmãos, deixar aquilo que nós zelamos, que é o bem da minha própria barriguinha, e olhar mais as pessoas, olhar mais os nossos irmãos, olhar mais aqueles que querem se achegar ao reino de Deus, movidos pela mesma compaixão. Se nós queremos ser chamados de cristãos, se nós somos chamados de cristãos, nós temos que aprender de Cristo. A compaixão deve moldar o nosso ministério pastoral. A compaixão deve moldar o nosso ministério familiar. E a compaixão deve moldar a nossa vida cristã. Compaixão. Compaixão é acolhimento. Não basta, irmãos, nós se orgulharmos de termos uma doutrina correta. E o que eu tenho mais visto, irmãos, são pessoas orgulhosas de uma doutrina correta. Mas pessoas ávidas em não ter compaixão, em não abraçar, em não compartilhar, em não entender. Não basta, irmãos, precisamos amar e acolher. Precisamos aprender do mestre nessa parte. O mundo, irmãos, precisa de mais líderes como o mestre, que saibam ouvir, ensinar e cuidar. As nossas casas, as famílias precisam de homens que saibam ouvir, amar e cuidar. Isso, irmãos, é uma doutrina que o mestre faz parte do ministério dele. Por quê? Se nós virmos a Bíblia como um todo, o próprio Salmo já falava que o Senhor era o meu pastor, nada me faltará. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não poderia ser diferente a construção do ministério do Messias, porque Deus é um ser que tem imensa compaixão. Vemos que o homem sempre se afastou, mas ele sempre fez questão de voltar à sua aliança. Deus é movido de compaixão pelo homem, compaixão pela humanidade. Então, irmãos, e Cristo afirmou lá em João 10, verso 11, eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual era o limite da compaixão de Cristo? Qual era o limite da compaixão de Cristo? Qual deve ser o limite da nossa compaixão? Irmãos, eu creio aqui que todos são incomodados pelo Espírito Santo. Vamos aprender de Cristo e exercer a compaixão conforme Cristo exercia. 2, irmãos, ponto 2 é sobre a insuficiência humana.
E o chamado de Cristo à fé. Nos versos 12 a 14, Cristo falou-lhes: dai-lhes vós mesmo de comer. Cristo convidou a eles a exercer a fé. Cristo convidou a eles a não olhar pela quantidade, mas a exercer a sua fé e distribuir. O problema, irmãos, é real. Nós vemos aqui a quantidade, né? O lugar deserto, a hora avançada, tudo que os discípulos colocaram em objeção era real. Tudo que eles colocaram como objeção, quer seja lugar, hora ou a própria fome, era real. E a solução apresentadas por eles também era a solução lógica. Vamos comprar, vamos investir um dinheiro, comprar, ou então dispensemos eles para que eles se hospedem e comprem. Tudo isso era algo lógico, mas tudo isso era algo limitado, porque a situação exigia. Tudo isso era lógico, mas limitado. E aí eles apelaram para o óbvio. Despede a multidão, despede logo a multidão. Jesus, irmãos, no entanto, convida eles a participar do milagre. Dai-lhes vós mesmo de comer. Essa ordem, irmãos, é contraditória a tudo o que eles tinham colocado. Já tinha mostrado a escassez, já tinha mostrado que o lugar não produzia, já tinha mostrado que era tarde. Já, irmãos, sobrepõe toda a ordem humana. Então, irmãos, essa ordem, ela é impossível. Ela é uma ordem impossível. Cristo, irmãos, está ensinando que a obra de Deus se faz pela dependência dele mesmo. Tudo que nós olhamos, irmãos, tudo que nós colocamos como objeção, tudo que nós vemos como objeção, tudo que aparece como algo lógico, realmente, irmãos, faz sentido na situação que vivemos. Tudo que nós colocamos como algo lógico e óbvio, realmente faz sentido naquilo que nós vivemos. Tudo isso faz sentido. Tudo isso, ao olhar de uma perspectiva humana, é óbvio aos nossos olhos. Mas o convite, irmãos, é viver, irmãos, na dependência dele. O convite é fazer o teu reino, fazer a obra na dependência dele, não pela autossuficiência. Olha o que fala depois, Paulo usa essa parte em 2 Coríntios 3, 3, 5, para exortar a igreja. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partíssemos de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Deus nos convida a viver o seu reino, a viver aquilo que é dele, a viver como igreja, a viver neste mundo, não por nossa força, não porque temos a condição, não porque temos o poder de fazer, não, irmãos, mas como Paulo ensinou, a nossa suficiência vem de Deus. Cristo nos convida a viver na dependência dele. Olha aqui, irmãos, não foi diferente no Velho Testamento também. Êxodo 16 diz assim, ó, Deus provendo maná no deserto para mostrar dependência diária. É isso que está lá em Êxodo 16. Deus provendo diariamente o pão deles para que eles pudessem seguir viagem, se manter 40 anos no deserto. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós desanimamos? Quantas vezes? Nessa plantação mesmo, diante das demandas desse ministério, quantas vezes, irmãos, nós pensamos, não temos recursos, não temos... Falo por mim. É exatamente aí, irmãos, que Deus requer que nós agimos pela fé. É exatamente aí, irmãos, que Deus requer que nós trabalhemos a nossa fé. A escassez, irmãos, é, por si só, uma oportunidade para vermos o poder de Deus. Ficamos, irmãos, por longos 3 anos sendo alimentados pelo poder de Deus.
O Senhor usou de homens que não tinha condição nenhuma para transmitir. E o Senhor continua provendo. Irmãos, é nesse tipo de cenário que Cristo mostra o poder. E avançando, irmãos, para um terceiro ponto, nós vemos que a provisão de Deus, ela é abundante e ela é satisfatória. A provisão, ela é abundante e satisfatória. Os versos 14 e 17, tomando os pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Jesus organiza, ora, parte e distribui. Jesus organiza, ele ora, parte o pão e distribui. Essa é a sequência. E aí o que acontece? Todos comem e todos se fartam. E o que acontece ainda depois disso? Comem, se fartam e ainda sobejam 12 cestos cheios para as demais horas, para o futuro, para que todos saiam dali munidos e providos com o futuro. Então, irmãos, a provisão de Cristo, ela é abundante e superabundante. Olha como isso moldou o ministério de Paulo. Quando ele fala no livro de Efésios 3, verso 20, fala assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Isso nos leva também a uma provisão escatológica. Apocalipse 19 fala, no verso 9, sobre a promessa do banquete eterno. O mesmo Cristo, irmãos, que alimentou essa multidão aquele dia, o mesmo Cristo, irmãos, que alimentou fisicamente a multidão aquele dia, é o Cristo que supre a sua igreja hoje. É o Cristo, irmãos, que supre a sua igreja hoje. Cada cesto, irmãos, que sobra é um lembrete de que ele cuida dos seus de forma pessoal e suficiente. Nós vimos diversos comportamentos ao longo deste milagre. Nós vimos o quê? Que a fé, ela pode ser vacilante, mas ela é trabalhada. Nós vimos que a objeção faz parte. As coisas óbvias desta vida, elas fazem parte, mas também a aceitação deve também fazer parte. Nós vimos que o Senhor lhes impulsionou a servi-los para trabalhar a fé. E muitas vezes nós somos colocados nessa situação. O Senhor nos prepara e aí nós, temerosos, nós vacilamos. E isso são comportamentos naturais, colocamos objeções. Mas o convite é para que essa parte seja trabalhada a nossa fé. Outra coisa que nós vimos é a forma organizada como Cristo trabalha. Cristo não fez ali uma fila indiana. Não, Cristo separou de 50 e 50 e mandou que sentassem, que acalmassem os corações. Que os líderes de hoje que buscam os números gigantescos das multidões que seguiam a Cristo e ostentam igrejas de 5.000 membros, de 10.000 membros, aprendam com a organização de Cristo, de que é mais fácil cuidar de 50 em 50 do que 5.000 em 5.000. É mais fácil cuidar de 50 em 50 do que 5.000 em 5.000. Que o nosso exemplo não esteja nas multidões, mas nos pequenos grupos que Cristo. E que nós não almejamos aqui, irmãos, números estratosféricos, mas 50, bem cuidado, já é o suficiente. A organização de Cristo é a mesma que deve imperar na igreja de Cristo hoje. Separou, deu graça, partiu o pão, alimentou, e uma outra organização
que deve sobressair e saltar os nossos olhos é que ele guardou. Não existe lata de lixo no reino de Deus. Não existe lata de lixo aos cuidados de Cristo. Não existe sobra, mas existe provisão bem cuidada, provisão guardada e provisão distribuída. Então, irmãos, que nós venhamos aprender disso hoje. Que nós, mesmo pequenininhos, não descartamos as provisões de Deus, mas que nós cada vez mais nos organizamos para receber a provisão de Deus. Nos organizamos para documentar, para guardar, porque o pão distribuído hoje também serve para amanhã. Não existe lata de lixo, existe guardar, existe poupar, porque amanhã virá aqui também a necessidade novamente. Então, irmãos, é a mesma forma que Cristo alimentou lá atrás, Cristo alimenta hoje. Cristo provê hoje. E eu quero trazer aqui algumas aplicações para, primeiros, aos líderes e aos servos da igreja. Lembre-se que a prioridade é acolher, ensinar e cuidar. A sequência é essa: acolher, ensinar e cuidar. Essa é a prioridade. Essa é uma sequência que não devem sair daqueles que lideram e que servem na igreja. Aqueles que lideram e servem o rebanho. Mesmo quando o cansaço chega. Mesmo quando o cansaço chega. Ou seja, para você ter em mente como eu vou fazer em horas difíceis com a minha família, com a necessidade do meu filho, acolher, ensinar e cuidar. Como eu vou fazer na hora difícil que aquela ovelha está precisando, que aquele membro, que aquele irmão meu está precisando? O que eu vou fazer? Eu vou acolher, ensinar e depois cuidar. Essa, irmãos, é o que nós aprendemos de Lucas 9:11. E se nós pegarmos depois como isso moldou o ministério dos apóstolos, e deve moldar os nossos ministérios também, lá na carta de 1 Pedro 5, verso 2, para quem quer ser pastor, tem esse verso sempre em mente, né? Que ele fala assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Essa é a função do líder. Lembre-se, irmãos, como que eu vou ser um bom pastor, quer seja na igreja, quer seja no lar? O que nós devemos fazer? Nas necessidades, acolher, ensinar, instruir sobre o problema, instruir sobre a consequência do problema e depois disto feito, acolher, irmãos, cuidar no que for preciso, cuidar mentalmente, cuidar fisicamente, cuidar naquilo que for necessário. É isso que nós devemos se comportar. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos agir. E agora, saindo um pouquinho dos líderes, indo para toda a congregação, tem lição para nós também neste milagre. Qual é a lição? Participe das soluções. Jesus, irmãos, ele fala: dá-lhes de comer. Ou seja, Cristo convidou eles a participar. E eles vacilaram, Cristo foi lá, pegou, deu graças. Mas quem serviu? Como que Cristo falou assim, mande que sentem de 50 e 50. Você acha que Cristo foi lá? Não. Os discípulos, os apóstolos foram lá e participaram do milagre. Organizaram de 50 e 50 e distribuíram e depois organizaram as sobras e guardaram em 12 cestos. Então, irmãos, para toda a congregação, participe
das soluções, mesmo que os recursos pareçam poucos. Participe pela fé, irmãos. Participe trabalhando a fé que habita o seu coração, mas ela é pequenininha, mas é com essa. Participe com um pouco, porque é no pouco que Jesus faz muito. É nesse grupo que o Senhor opera os grandes milagres. Foram muita gente alimentada com 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou o que foi colocado em suas mãos. Nós devemos trazer ao corpo de Cristo, nós devemos colocar aos pés de Cristo, nós devemos colocar aos pés de Deus o pouco que nós temos, porque no corpo de Cristo, o que tem nas suas mãos, Ele multiplica para todos. Olha como isso moldou posteriormente o ministério dos apóstolos. Olha o que está em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse milagre deve suprir, esse milagre deve moldar a nossa vida de igreja tanto quanto moldou a vida das igrejas primitivas. Esse milagre deve moldar o nosso ministério tanto quanto moldou o ministério dos apóstolos. Para os momentos de provação, eu quero trazer aqui uma aplicação. Cristo não apenas supre, irmãos, mas Ele supre de modo abundante. É isso que vemos em Lucas 9,17. Olha lá o que o salmista testemunhava lá no Salmo 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi justo desamparado. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, sustente na justiça de Deus, sustente a tua fé em Cristo. Mas meu recurso é pouco. O meu recurso é pouco para comunicar o pão da vida na minha casa. Coloque esse pouquinho na mão de Cristo e Ele vai alimentar a tua casa. Mas os nossos recursos são poucos para alimentar a igreja, para sustentar a igreja. O Senhor está pronto a prover na vida da igreja. Basta nós termos fé, irmãos, o Senhor alimentará. E para a nossa vida espiritual, irmãos, devemos focar no ponto principal aqui, que em seguida a multiplicação, e nós vimos quando o irmão Fernando trouxe a mensagem no Evangelho de João, e ele mostrou para nós, e aquilo está gravado em nossos corações. Quem quiser ouvir, busque de novo a pregação, que Cristo mostrava ali com a multiplicação terrena, mas ele depois, posteriormente, falava do pão que é inesgotável, que ele era o pão da vida. Essa é a mensagem que nós devemos mais cravar em nosso coração. Posterior ao milagre da multiplicação, Cristo começa a anunciar que ele vai ser morto. Cristo começa a anunciar que ele é o pão da vida, que não perece. Ele é, irmãos, o pão multiplicado. E aquele pão que ele está multiplicando ali aponta para o pão do céu. O pão que desceu do céu. Jesus Cristo, em João 6,35, irmãos. Mais importante que a provisão física, irmãos, é a provisão espiritual. Aqueles que o seguiram e que partiram o pão, que receberam o pão partido e que alimentaram os seus corpos, posteriormente a isso, eles falaram: esse homem é louco. Esse homem é maluco, como ele fala que ele vai ser o pão? Nós queremos levantar ele como rei, para que ele governe sobre nós e multiplique diariamente o pão para que nós vivamos saciados. Olharam para as riquezas deste mundo, olharam para as provisões deste mundo e um por um abandonaram Cristo.
E Cristo começa ali a anunciar a sua morte, e quando chega no final da sua vida ali, do seu ministério, a multidão que participou de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, haviam pouquíssimos ao seu lado. Ninguém queria comer do pão da vida, do pão do céu. Eu sou o pão do céu. Jesus, irmãos, mostra para eles que mais importante do que provisão física é a provisão da salvação eterna. E ele fala em João 6,27, trabalhai. Olha o que ele fala. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O foco nosso em seguir a Cristo não deve ser somente pelas provisões materiais, mas principalmente, não pelo alimento que perece, mas principalmente pelo alimento que nos leva à vida eterna. Pelo alimento que não perece. Recapitulando, irmãos, já partiram para concluir. Cristo cuida do seu povo com compaixão. Ele mostra e nos coloca diante da nossa insuficiência. Ele aceita as nossas objeções como sendo lógicas. Ele aceita. Mas tudo isso tem um instinto pedagógico que é nos ensinar a depender dele. Ensinar a depender dele. Ele supre, e o terceiro ponto é que ele supre de forma abundante e satisfatória. Irmãos, Cristo queria mostrar para eles, falando as afirmações que ele fez dele mesmo em João, queria mostrar para eles que ele era o Cordeiro enviado de Deus para morrer em paga dos seus pecados. E que não havia nada fora dele que satisfazesse a ira de Deus. E ele fala para a igreja hoje que não há nada fora de Cristo que possa saciar a nossa fome. E que fome é essa? A fome da nossa alma. A fome e a sede por justiça. Aquilo que o nosso coração e que o nosso ser interior ele clama por saciez. E ele nos leva a desfrutar de tudo que o mundo proporciona, mas isso se torna balela quando nós alcançamos e ainda nós se tornamos insaciável. E aí hoje nós caminha um pouco, se entrega um pouco aos prazeres, às riquezas, às coisas, aos recursos deste mundo, e aí amanhã nós sentimos fome. E depois nós sentimos fome. E o que Cristo dizia e queria mostrar para eles é que tudo neste mundo é como alimento perecível. Tudo é satisfação momentânea. Tudo neste mundo é oásis, a alegria é como se fosse um oásis no deserto. As conquistas são como oásis no deserto. Você pode ganhar hoje a liberdade que você quer, o dinheiro que você quer, as riquezas que você quer. Você vai entrar hoje na sua casa que você ganhou e você vai sentir alegria. Amanhã, ao descobrir nela uma goteira, você vai encontrar com a tristeza. Você pode ganhar o dinheiro hoje que você quer e você vai ter alegria. Amanhã, ao você gastar e não saber para onde foi, você vai encontrar a tristeza. Você pode ganhar hoje a liberdade que você quer para desfrutar do que o mundo oferece e você encontrará alegria. Mas posteriormente, há uma ressaca, há um efeito de droga, há uma descoberta de problemas de saúde e dependências, você encontrará de novo a tristeza. Você pode conquistar hoje o trabalho dos seus sonhos, dedicar a sua vida ao trabalho dos seus sonhos. E a hora que você sentar na cadeira que você almejou, você encontrará com alegria.
mas ao você descobrir os problemas e as responsabilidades que aquela cadeira lhe traz, você reencontrará a tristeza. Como o homem se alimenta de 3 em 3 horas e ele volta a ter fome, tudo neste mundo são momentâneos. Ao você descobrir que ganhou R$1 milhão, você tem alegria. Ao você redescobrir que você tem que pagar desses R$1 milhão, 27% de imposto, você reencontra a tristeza. Ao você descobrir que você comprou um carro e ele é lindo e maravilhoso hoje, e ele te traz alegria, você encontra alegria. E ao descobrir que o pneu do carro gasta e ele custa, sei lá, R$4.000, R$5.000, você reencontra a tristeza e a dificuldade. Alegria neste mundo é como a fome, ela é insaciável. E ao descobrirmos que o mundo pinta as coisas de uma forma diferente, ele oculta a realidade das coisas. E ao nós descobrirmos a realidade que o mundo nos ocultou, nós entramos em parafuso. Cadê a minha alegria? Cadê a minha satisfação? Cadê aquilo que eu senti ontem? Isso nos leva, irmãos, a bloqueios, a dificuldades, e isso só nos mostra uma saída. Alegria eterna só há, satisfação eterna só há em uma pessoa, só há em um lugar. Passando disso, não existe nada eterno, tudo é perecível, tudo é como a fome humana. Você tampa hoje, você sacia hoje e amanhã você volta a sentir. Só em Cristo temos o pão que não perece. Só em Cristo temos a satisfação eterna. Porque Ele não nos promete algo para esta vida e hoje. Ele nos promete algo para a vida vindoura e eterno. Cristo não falava as coisas acerca das coisas deste mundo. Ele exemplificava as coisas eternas com as coisas deste mundo. Ele multiplicou o pão mostrando que havia muita saciedade. Mas depois ele falou, eu sou o pão. Não o pão que ele multiplicou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão do céu. Em mim há uma satisfação que vocês encontrarão um estágio eterno. Fora de Cristo não há saciedade para nada neste mundo. Fora de Cristo não há paz. Fora de Cristo não há compaixão. Há enganação. Há pessoas ocultando as verdades para atrair. Ainda essa semana, conversando com uma pessoa que fez uma cirurgia de procedimento estético, onde lhe ocultaram toda a questão que poderia dar errado. E ela fala, hoje, se uma mulher vir conversar comigo, eu prontamente vou desencorajá-la a fazer o procedimento. Porque é tudo lindo, maravilhoso, mas o que pode acontecer depois ninguém conta. E ela fala que ela quase perdeu a vida posterior a esses procedimentos. E ela fala que ninguém lhe alertou. É assim o mundo. O mundo ele só faz propaganda boa das coisas. Ele não alerta ninguém dos perigos. A única coisa que você vai entender sobre os perigos do reino das trevas é se você estiver de acordo com o reino da luz. Se nós estivermos em Cristo, arrependendo dos nossos pecados e entendendo o que Ele quer nos dizer, Ele vai mostrar as ciladas que habitam no reino das trevas. E assim seremos protegidos de todos os efeitos do mal. Irmãos, conforme oramos, as coisas estão de mal a pior, que o próprio reino de Satanás está enojado com o que eles estão produzindo.
Vimos esta semana a repercussão de um vídeo onde uma pessoa faz denúncias fortíssimas daquilo que está acontecendo debaixo do nosso nariz. A impressão que dá, irmãos, que Sodoma e Gomorra seria estagiário do que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, no reino de Deus, há proteção para a nossa casa. No reino de Deus, há provisão para a nossa casa. No reino de Deus, há satisfação para a nossa vida. No reino de Deus, há saciedade contra aquilo que nos levará a viver uma vida de dependência e um ciclo vicioso entre eu sacio hoje e volto amanhã, sacio hoje e volto amanhã. Esse ciclo é o ciclo que fala em 2 de Efésios, que é o ciclo governado por Satanás e que é composto pelos filhos da ira. Composto pelos filhos de Satanás. Que nós venhamos, irmãos, nos arrepender e venhamos nos colocar diante do reino de Deus. Que nós venhamos guiar a nossa casa de unha e dente diante do reino de Deus, porque os nossos filhos e nós não aguentamos a pressão do reino do mundo. Seremos desfacelados, irmãos, se nos entregarmos, irmãos, ao reino deste mundo, ao reino de Satanás. Nós, irmãos, passaremos fome mesmo, porque ele promete, irmãos, o que é perecível, o que um dia será queimado como palha. Ele promete falsamente aquilo que será facilmente destruído pelo fogo, pelo batismo do fogo eterno. Esses homens pagarão, serão lançados. O único conforto em nós é que os ímpios não são assim, mas são como a palha que os ventos espalham e serão queimados pelo fogo, serão lançados nos verdugos, serão lançados no reino das trevas e a ira de Deus os consumirá pela eternidade. Irmãos, viva na expectativa do banquete eterno. Viva buscando satisfação em Cristo para o banquete eterno, onde a fome e a necessidade não mais existirão. Ali haverá felicidade eterna. Ali haverá suprimento eterno. Ali haverá a eternidade ao lado de Deus. Coloque, irmãos, hoje seus 5 pães, irmãos, e os seus 2 peixinhos na mesa para que o mestre possa fazer. Não há em nós, irmãos, condição. Tudo o que há em nós é pouco. Mas ele multiplicará para a sua glória e para o bem do seu povo. Eu creio que o Senhor proverá mais e mais formas de nos manter aos seus pés, não pelos bens perecíveis deste mundo, mas pelo bem eterno que Ele nos colocará diante no seu banquete eterno. Feche os olhos, irmão.